Lula esmagou Javier Milei, mostrando o quão amador é o argentino, porque finalmente, depois de 25 anos, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul finalmente saiu. Um acordo super importante que se arrastava durante anos. Para vocês terem uma ideia, até William Vac elogiou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Um acordo que tem a participação direta do Lula. Lula conseguiu destravar a reforma tributária e agora também o acordo do Mercosul, que aconteceu por conta da vitória do Donald Trump. Há um medo nos dois blocos que até Javier Milei teve que ceder e olha ele aqui, todo com carinha de derrotado, ninguém quer conversar com ele, a ele aqui ó, todo mundo conversando e o Milei isolado, olha lá. Ninguém quer nem olhar e apertar a mão dele porque vai saber onde ele enfiou essa mão suja. Porque o Milei ele tem um aspecto de encardido. Mas é uma grande vitória para o Brasil, é uma grande vitória para o Mercosul, no momento em que o Milei queria fragilizar a liderança geopolítica do Brasil e também de Lula. Não conseguiu porque Milei, ele é um amador. Se Milei não conseguia nem ficar com as menininhas lá na escola, convencê-las a darem um selinho nele só... Você acha que ele vai conseguir passar a perna no Lula? É óbvio que não. O que você achou desse acordo da União Europeia com o Mercosul? Foi uma vitória do Lula? Quero saber se também pode ser considerado uma derrota para o Javier Milei. E o que você acha de até o William Vac estar elogiando? Coloque nos comentários, deixa o like no vídeo se você gostou dessa vitória do Lula e se inscreva no canal. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul finalmente foi assinado. Esse acordo, para vocês terem uma ideia, ele estava muito perto de ser assinado em 2019, na época do governo Bolsonaro. Só que teve aquele episódio das queimadas, o Bolsonaro deu de ombros e aí a União Europeia falou, pera lá, o que você está arrumando, cara? Como nós vamos fechar um acordo com você, sendo que você tem todo esse desdém ambiental? Então, não fechou acordo e depois de 5 anos, o Lula precisou sentar, negociar e destravar, como fez com a reforma tributária. Lula, em Lula 3, tem sido um verdadeiro destravador de acordos que simplesmente não saíam. Reforma tributária, décadas também sendo discutida, Lula foi, negociou e ela foi aprovada. E agora o acordo com a União Europeia. A ponto do William Vac, eu vou mostrar aqui pra vocês, da CNN Brasil, que não é lulista, muito pelo contrário, elogiou. Olhem só o elogio do William Vac. Tarde do que nunca é o que se pode dizer do acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul. E isso depois de uns 25 anos de negociações. E mesmo assim, esse acordo de livre comércio, algo que soa tão antigo, faz sentido. Acabou seguindo adiante mesmo com a estagnação dentro do Mercosul e a enorme força do protecionismo francês, por exemplo, dentro da União Europeia. Mas nada como o medo de que as coisas possam ficar ainda piores para europeus e sul-americanos para impulsionar o entendimento que, afinal de contas, levou um quarto de século para acontecer. Isso é importante. Do que vem aí em termos de brigas entre os superblocos, China versus Estados Unidos, europeus e sul-americanos estão fazendo a coisa certa. Tomara que não seja muito tarde. Então, esse é um ponto super importante pelo seguinte. A vitória do Donald Trump, ela acelerou o acordo da União Europeia com o Mercosul. Porque a presidente do Conselho Europeu, ela não tinha tanto apoio assim dos países. A França, por exemplo, está contra, como o William Vac falou. Só que pesou as incertezas do futuro, porque o Donald Trump disse American First. Ele vai fechar os Estados Unidos. E há um avanço da China aqui no Mercosul também. E ninguém sabe como vai ser essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Então o que acabou acontecendo? Vamos fechar esse acordo agora, ele vai demorar para ser implementado, mas é importante nós fecharmos agora diante desse cenário de incerteza e guerra comercial. Esse é o maior acordo comercial de todo o planeta, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Então a situação ela se estabelece já havendo uma preparação para o futuro do Donald Trump. Tanto que o Milei, que poderia ter feito alguma coisa, havia toda uma intenção dele, eu tenho que mostrar o vídeo de novo, dele de poder boicotar o acordo, não aconteceu. E ele estava todo constrangido porque foi uma derrota para ele. Foi uma derrota para ele. Aqui tá o Lula, muito bem vestido, Milei sempre mal vestido, nossa, parece um indigente. Aqui é o Lacalipou, que é o presidente uruguaio, a presidente do Conselho Europeu, o presidente do Paraguai. E o Milei aqui, ninguém quer conversar com ele, vou mostrar o vídeo pra você, que constrangimento, ó.
todo mundo batendo papo e o Milei sendo ignorado, né? Muito mal vestido, o terno do Lula muito bonito, muito bem cortado, e o Milei parece que nem cabe no terno, é um verdadeiro de um jeca tatu, e eu acho ela muito, muito bonita e também muito charmosa. Enfim, o Milei, ele, pra vocês terem uma ideia, ele falou assim, ó, não dá pra confiar 100% nesse cara. E foi uma derrota, porque havia o objetivo da Argentina minar a influência geopolítica do Brasil aqui no Mercosul e na América Latina como um todo. Como? Enfraquecendo o Mercosul. Havia essa disposição por parte do Javier Milei. Ele queria fazer acordos comerciais para fora ou por fora do Mercosul, o que poderia prejudicar muito as tarifas alfandegárias, ou seja, os produtos que chegam aos portos, porque hoje é uma tarifa única. Um produto que vai vir para o Brasil, via China, por exemplo, ele pode chegar no porto em Buenos Aires, em Montevidéu, em qualquer lugar dos países que fazem parte do Mercosul. Então essa pressão da Argentina iria acabar ruindo todo o bloco. E o Milei estava ameaçando, se não fizer aquilo que eu quero, eu pulo fora. Então pula, cara. Não pulou, por quê? Porque ele não tem condições de fazer isso. Não dá pra fazer. E esse acordo, como eu falei, é uma vitória do Lula, que conseguiu barrar também o ímpeto do Milei. Só que pra vocês terem uma ideia, o Milei ficou com medo do Trump, porque nem mesmo os vizinhos, Canadá e México, sabem o que vai ser daqui pra frente com a vitória do Donald Trump. E como eu falei, o Milei, ele precisa comer muito feijão com arroz, bife, batatinha para poder fazer frente ao Lula. Não dá pra fazer. Não dá pra ele com todo esse desempenho pífio diplomático, não vai conseguir. Ele fez graça no G20, não quis assinar um termo contra a pobreza, teve que colocar o rabo entre as pernas e assinar. Depois ele não queria assinar o termo para o comprometimento em tributar grandes fortunas. Dificultou, foi e assinou. Então Milei se mostrou, nesses últimos 30 dias, um nada em termos geopolíticos. Um nada. Lá na Argentina, tá querendo forçar a barra. Ou façam o que eu quero, ou fazem o que eu quero, ou eu exponho vocês. Fala que vocês são da casta que nós queremos combater. Esse é Javier Milei. Ah, mas o Macron não queria. O que tá acontecendo, principalmente na França, o Macron, ele perdeu o primeiro-ministro que foi selecionado por ele. Há um momento de efervescência na França, principalmente, muito grande. E o Macron, nesse momento, ele queria demonstrar força. Força política mesmo. E há, na Europa, muitos movimentos de extrema-direita que estão pipocando. E eles não querem esse tipo de acordo comercial. Eles querem cada vez mais barreiras protecionistas, mundo fechado, antiglobalismo, e isso pressiona, por óbvio, os governos europeus. Alguns são mais de extrema-direita, como a Meloni na Itália, outros menos, como no caso do Macron, mas o problema da França e o problema do Macron é justamente esse. Essa indisposição por parte de elementos dentro do próprio país com o globalismo.